Essa parte da matéria foi antecipada por causa das nossas viagens no resto do semestre. O ideal não seria dar 3 aulas de provérbios e logo em seguida mais um dia inteiro. Eu sei que isso pode também cansar um pouco, mas de todas as matérias e todos os textos bíblicos que tratam da família, Gênesis 1 a 3 nós entendemos como o texto mais importante. Junto com Efésios 5 e 6, que é o texto maior, que trata diretamente de papéis, de esposa, marido, filhos, pais e tudo mais. Mas Gênesis 1 a 3 estabelece um padrão, o fundamento, o alicerce, Deus, o Criador da família. A nossa matéria vai ser um pouco diferente. Já contei um pouco da nossa história para vocês, em termos daquele momento de noivado, quando os pais se opuseram e nós precisávamos nos submeter. Mas a história é longa e, pela graça de Deus, bonita, como Deus une duas pessoas totalmente diferentes. Uma criada em outro continente, aqui mesmo, desde os 3 anos de idade, quando não tinha nada aqui nessa fazenda baldia, uma família de gerações de servos do Senhor, o avô sendo o fundador de todos os ministérios Palavra da Vida, o pai, o fundador do ministério de todos os institutos bíblicos do mundo, e eu, caipira, do Nordeste dos Estados Unidos, uma família que infelizmente lutou muito contra o alcoolismo dos meus pais, que dormiam em quartos separados durante décadas, em que havia muitas brigas, e eu, o primogênito, com 3 irmãs mais jovens, sentindo-me na responsabilidade de proteger as minhas irmãs das ameaças, das gritarias, das brigas, da separação, até mesmo houve tiros dentro do nosso lar, fingindo que meu pai tivesse se matado, atirando dentro do quarto dele, aquele terrorismo que rachou a minha alma, o meu coração. E parte do meu testemunho é justamente que Deus usou tudo aquilo, como José fala em Gênesis 50 e 20, eu chamo o princípio 50-20, encerrando o livro de Gênesis, quando ele fala para os seus irmãos, outrora malvados, que venderam-no para a escravidão, e 17 anos de sofrimento horrível, mas José sempre ciente de que Deus era maior, e podia transformar em bem o que outros intentaram para o mal. Ele diz em Gênesis 50, versículo 20, vocês intentaram contra mim para o mal, mas Deus, são 2 palavras prediletas minhas nas Escrituras, mas Deus intentou tudo isso para o bem, para salvar muita gente. Eu não sou José, ele passou por coisas muito piores, mas eu vejo essa mão de Deus parando sobre minha vida, porque ele transformou o que foi muito ruim, eu como adolescente chorando na minha cama, que nem bebê, por causa de tudo acontecendo, e a nossa família todo domingo sentado na igreja, bonitinho, todo mundo pensando que era uma família legal, nem imaginavam tudo o que estava acontecendo. Mas eu consolava o meu coração lendo o final da história, Apocalipse 20, 21, 22, e Deus plantou no meu coração jovem, adolescente, um desejo forte de algum dia ter um lar verdadeiramente cristão. Olha o que Deus fez. Eu li naquela época o único livro que existia na minha compreensão sobre lar cristão. Eu achei esse livro outro dia, não o mesmo, mas mesmo livro, na biblioteca do meu sogro. Ele está se desfazendo de todos os livros. O livro chama-se A Família Cristã, 1970, por um homem chamado Larry Christensen. Foi o único livro que eu achei na biblioteca da nossa pequena igreja. Eu devorei aquele livro como adolescente. Deus, é isso que eu quero. Vou abreviar um pouco a história, mas
avança alguns anos para a faculdade. O jovem chega na escola para jogar futebol do Brasil. Eu já era capitão do time, ele estrela do time. Eu teria sido se eu fosse criado no Brasil, mas... E nos tornamos grandes amigos. Nosso coração voltado para Deus, uma faculdade evangélica, ressoava, ecoava um com o outro. E ele falava lá no quarto sobre a família dele no Brasil, os padrões, as tradições. Eu me encantei demais. Me encantei ainda mais quando me mostrou a foto da sua irmãzinha. E eu pensei comigo mesmo, eu preciso conhecer essa família. Eu preciso conhecer essa moça. Ela chegou para fazer faculdade. O fato é que o irmão pediu para mim, para outro colega, era outro capitão do time, que morávamos perto do aeroporto de JFK, de passar uma semana na Palavra da Vida, Nova York, Scrum Lake. Conhecer mais o ministério, desfrutar do gelo, da neve, das coisas assim. E também de passagem, caso atrasasse o voo da irmãzinha dele, indo fazer faculdade conosco em Nova York, que nós estivéssemos lá para apanhar e levar mais 5 horas até a casa do voo. E aconteceu que, conforme todas as minhas intercessões, o voo atrasou. Ela pousou tarde em JFK, perdeu outro voo de conexão. Nós estávamos lá, eu para receber a mulher da minha vida. Só que ela não queria nada disso, sabe? Orando muito, para não ter que ficar 5 horas com 2 rapazes que ela nunca tinha visto na vida. E foi assim que começou. Ironicamente, nós nos encontramos no aeroporto JFK, onde nós temos passado boa parte da nossa vida, em aeroportos do mundo, esperando o voo. Deus criou uma amizade que foi se desenvolvendo, até pedir permissão para namorar, mas para isso eu tinha que vir para cá. Em 1980, passei 8 semanas aqui, enquanto ela ainda estava nos Estados Unidos, para conhecer e ser conhecido. Passa por algo totalmente inédito, esquisito para mim, um chamado concílio familiar, porque a família toda, eu já contei um pouco sobre isso para vocês. O noivado, o casamento, mas o que eu queria que vocês percebessem, e muitos de vocês, e todo ano quando eu conto essa história, para alguns alunos, toca no coração, porque você também vem de um lar que talvez fosse desfeito. Mesmo que seus pais nunca se divorciaram, mas viveram em estado de guerra, outros certamente divórcio, segundo casamento, irmãos, padrasto, e tudo isso, confusão, mas Deus tem trabalhado no seu coração. E você quer algo diferente. E Deus, na sua infinita graça, transformou aquele sonho, aquele desejo de realmente ter um lar cristão no nosso ministério. Em que hoje a nossa paixão, e já por muitas décadas tem sido com pessoas como vocês, com casais jovens, com outros casais, de ensinar princípios bíblicos, não do nosso achômetro de psicólogo fulano de tal, mas diretamente extraído da palavra de Deus, para que você também possa ter o lar dos seus sonhos, um lar que serve a Deus e abençoa outras pessoas. Por isso eu sempre peço, em alguns momentos vamos ilustrar aqui, pelo menos no início, alguns desses princípios, mas esse é o nosso desejo para vocês, que você tenha esperança, que mesmo que outros intentaram mal, Deus é muito acima disso, e você pode ter o lar dos seus sonhos, e melhor que isso, o lar dos sonhos de Deus. Amém?
Vamos levantar uma oferta depois dessa... Não, fazer isso. Gente, nós vivemos em dias em que os fundamentos do lar têm sido detonados, destruídos. Salmo 11, versículo 3 diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Em dias em que a família está sendo sistematicamente dilacerada, como fortalecer a família? A resposta está em outro salmo, Salmo do Lar, que foi o tema do nosso casamento todos aqueles anos atrás, que diz isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam ou constroem. Mas a ideia oposta é: mas se o Senhor for o arquiteto, carpinteiro, pedreiro, construtor do lar, é tudo valioso. Mas hoje, mais que nunca, eu vou provar essa tese para vocês, o fundamento da família está sendo sistematicamente atacado e destruído, e o que nos entristece mais ainda é que em muitas igrejas o padrão bíblico extremamente alto, digno, tem sido rebaixado, diminuído, abaixado, até um nível que qualquer um consegue. Para isso não precisa da graça de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. É um equívoco pensar que ministrar graça significa simplesmente diminuir o padrão. A graça de Deus não diminui o padrão. De fato, a graça de Deus mantém o padrão super alto. Agora eu preciso de graça. Então, nosso ministério tem sempre tem sido ensinar o padrão alto, o propósito de Deus para a família, e agora nós ministramos a graça para todos nós que ficamos aquém. Porque hoje a família, talvez mais do que qualquer outra instituição, está na mira de Satanás. E cabe a nós defender a família através não da ideologia de gênero, mas da ideologia de Gênesis. A nossa tese é que o que Deus planejou para a família pré-queda, antes da queda do pecado, é o mesmo padrão que continua hoje, mesmo que fosse atingido em cheio pelo inimigo em Gênesis 3, mas é resgatada a família através da obra de Jesus. Isso nos dá esperança. A nossa matéria é diferente em que sentido? O pastor e professor Felipe Santos, ele dará para vocês Gênesis 1 a 11, da forma normal de exposição de um livro. Hoje nós vamos trabalhar Gênesis 1 de 26 até o final do capítulo 3, através de uma lente. Nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vai acabar sendo uma matéria de lar cristão para vocês, que eu saiba, vocês não vão ter em outro momento. Mas vamos olhar para esse texto com a lente interpretativa da família. Não é forçar. Que vocês vão perceber desde versículo 26, 27, 28 de Gênesis 1, Deus fala sobre a família e não gagueja. E essa perspectiva no capítulo 2 e no capítulo 3 não é tangencial, não é algo da periferia, é central no texto. Então, isso que nós vamos fazer. Amanhã toda nós vamos nos debruçar sobre Gênesis 1, a partir do versículo 26, com essa perspectiva. Não tem tarefa nenhuma para a minha parte da matéria. O Felipe vai instruir tudo no mundo sobre o resto. Nossa parte é mais ministrar essa graça para vocês, no mundo de valores invertidos. Certa vez eu ouvi a história de uns ladrões. Entraram numa loja à noite, só que em vez de roubar mercadoria, eles mudaram as etiquetas de preço para fazer confusão.
Então, um relógio super caro tinha etiqueta de preço de R$ 1,99 e umas bugigangas de R$ 2.500. Imagina a confusão quando primeiros fregueses chegavam no dia seguinte, estava tudo bagunçado. É justamente isso que acontece hoje. Quando se trata de gênero, namoro, noivado, casamento, criação de filhos, sexualidade, o mundo virou de ponta cabeça. Os valores foram invertidos. O que Deus valoriza, o mundo despreza. O que o mundo acha o máximo, Deus detesta. Literalmente, o mundo virou de ponta cabeça e cabe a nós invertermos de novo. Confusão e caos reinam em todas as perversões atuais, muitas delas envolvendo a sexualidade, que nós já vimos em Provérbios. O sexo fácil é a maior advertência do cara em Provérbios. Isso porque o mundo inverteu tudo. Agora, quando nós chegamos no livro de Gênesis, além de ter os debates contra evolucionismo, criacionismo, coisas que vocês vão trabalhar especialmente de preparação antes da faculdade. O fato é que Deus tem um plano, e um plano para a sua futura família. O Criador da terra e do mar, Ele que tem o direito de ditar as regras daquilo que Ele criou, e Ele assim faz em Gênesis 1 a 3. Não tem a mínima possibilidade de você acertar o alvo de uma família que glorifique a Deus, se você não sabe qual é o alvo. É como aquela pessoa que simplesmente atirava a léu, e onde a bala acertava, ele desenhava uma mira em volta. Acertou coisa nenhuma. Qual é o propósito, os propósitos que Deus tem para a família? Para entendermos isso e como a família funciona, temos que voltar ao manual do fabricante do lar, que é a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso. Qual é o plano de Deus para a família? Em Gênesis capítulo 1, antes de Deus criar o primeiro casal, Adão e Eva, o contexto disso em Gênesis 1 a 25, 1 a 25, é que Elohim, isso foi rápido, mas depois eu chamo de novo. O Deus Criador, o Deus comunicador, falou e criou com uma palavra, duas: haja luz, e toda a luz do universo veio a existir. Deus fala e acontece. Ele cria montanhas majestosas, como a Pedra Grande, como os Alpes, Himalaias, Everest. Ele cria bilhões e talvez trilhões de galáxias. Cada galáxia, como a Via Láctea, com milhões e bilhões de estrelas. Cada estrela que caberia mais de 1 milhão de terras, planetas pelos trilhões. A Bíblia diz que o firmamento, a terra e os céus gritam, declaram a glória de Deus. A palavra glória, que é kavod na língua hebraica, que significa peso. O universo declara a importância, o peso que o nosso Deus tem. Ele criou partículas, nanopartículas, mundos dentro de mundos, do maior até o maior. E como Salmo 20, já foi. Salmo 29 clama para toda a criação dizer, ou atribuir ao Senhor o kavod devido ao seu nome. O problema é quando nós chegamos no 6º dia da criação, Deus, que com sua poderosa palavra criou tudo,
Ele preparou o palco, porque nesse momento não havia ninguém suficientemente parecido com Deus para refletir de volta para Ele, para apreciar o cavô dele. E Ele criou um ser humano para ser justamente um adorador em espírito e em verdade, para ecoar de volta. Em outros dias Ele havia criado plantas para se reproduzirem conforme sua espécie, mas não tem ninguém conforme a espécie de Deus em toda a terra. Por isso, no sexto dia, Deus criou a família. A família, quando se trata, é a terra santa. Ocupa a atenção da Bíblia desde Gênesis 1, 26 até Apocalipse 22. Não é o centro da Bíblia, nós entendemos isso. Mas Gênesis 1 já trata do primeiro casamento e Apocalipse 22 trata do último casamento. Gente, a direção me pediu para reforçar também. Vocês têm intervalos a cada 50 minutos, tá bom? Então, na medida do possível, e sempre que abre essa porta, fecha a porta, isso me distrai e não é legal para vocês. Então, segure. Eu já falei para minha esposa, mas essa turma não sai, agora já 2 pessoas saíram. Então, calma, a não ser que seja absolutamente necessário. Essa família é Terra Santa. A Bíblia termina como começou, só que com o casamento glorioso, chamado as bodas do Cordeiro, de início ao fim e no centro, com livros como o Cântico dos Cânticos, nós descobrimos essa Terra Santa. Agora, as 2 palavras-chave, e mais uma vez vamos usar símbolos para identificar isso. Em Gênesis 1, 26 a 28, o fundamento da família são 2 propósitos pelos quais Deus a criou. Em primeiro lugar, desculpa o espelho pequeno, mas Deus criou a família para espelhar. Fale comigo, espelhar, e faça esse gesto. Deus criou a família para espelhar a sua glória, a imagem dele. A primeira coisa que aprendemos em Gênesis capítulo 1 é que a sua futura família, se Deus chamar muitos de vocês para se casarem, é que o relacionamento marido-esposa é para servir como reflexo, como espelho da própria imagem do Deus triuno, 2 em 1. Refletem, gente, está difícil hoje. Agora vai. 2 em 1, refletem a família divina de 3 em 1. Só que logo em seguida descobrimos um segundo propósito da família. Grande privilégio de ser um reflexo da própria cavô de Deus implica em grande responsabilidade. Deus dá uma ordem, a primeira forma da grande comissão missionária da Bíblia, quando ele diz: sejam férteis, multipliquem-se, encher a terra, espalhar a glória de Deus. Deus não queria só Adãozinho, Evazinho no jardinzinho do Éden. O alvo dele era encher, que a terra ficasse repleta de vestígios, de vislumbres, de espelhos, de reflexos da sua glória. Adoradores, os seus filhos, enchendo a terra, exaltando a Deus, e quem sabe não somente a terra, mas o universo. O problema é que o pecado entrou, sujou o espelho da glória de Deus, e agora Deus monta uma missão de resgate, que é outra história. Mas olha em Gênesis capítulo 1, versículo 26, na sua Bíblia.
no sexto dia da criação. E Deus disse, a palavra Deus no texto de 1 até 2:3 é a palavra Elohim. El é a palavra hebraica para Deus. Bet-El significa Bet-El, casa de Deus. Elohim é a forma plural do nome de Deus, Elohim. Mas não se traduz deuses, a não ser que o contexto peça isso. A ideia da pluralidade, Elohim, é de majestade, divindade, glória, potência e poder. Elohim disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Notem alguma coisa aqui. Se você está atento, nos outros 6 dias da criação, em momento algum, Deus havia falado na primeira pessoa do plural. Disse Elohim, haja luz e houve luz, haja separação entre terra e mar, e foi assim. Mas ele nunca disse, façamos alguma coisa. Tem algo culminante nas palavras de Deus, quando ele diz, façamos nós. O Espírito pairando sobre a face das águas, Jesus como sendo o agente principal da criação. Colossenses diz isso. Mas toda a Trindade, na sua unidade em diversidade, está envolvida. Mas não é só isso, ele diz, façamos nós, comunitariamente, o ser humano, algumas versões, o homem singular, a nossa imagem. Um reflexo, um espelho de uma imagem comunitária, Pai, Filho e Espírito Santo. E não é suficiente, ele vai além disso, ele diz, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança plurais, comunitárias. Poucos observam isso no texto. Depois ele diz que esse conjunto comunitário tenham eles, muitas vezes não traduzem o verbo hebraico que está no plural, eles colocam tenha ele domínio, mas de fato o texto é plural, tenham eles, ou seja, Deus criou a família para ser um time representante de reis, rei e rainha, governando a terra, cultivando os campos do Senhor como um time conjugal e familiar. Aí eles vão manifestar o que Deus Pai, Filho e Espírito Santo fizeram na criação como um time, que o homem é chamado para ser o técnico do time como Deus é da própria Trindade. A esposa é como vice-técnico, ajudante ao técnico, muitas vezes mais envolvida no treinamento dos jogadores. Os filhos são os jogadores que nós escalamos para esse time alcançar e espalhar a glória de Deus. Mas aqui vem uma coisa inesperada também. Gênesis 1:27, o primeiro versículo de poesia hebraica. Agora eu já ensinei tudo isso a vocês. Com paralelismo antitético, sinônimo ou sintético. O primeiro versículo de poesia bíblica, muito apropriadamente, trata da criação, do relacionamento, romance entre homem e mulher. Versículo 27 na sua Bíblia diz assim: assim Elohim criou o homem, o ser humano, à sua imagem. Ou seja, a coisa mais importante da nossa vida é que nós somos uma imagem, um espelho, um reflexo, um vislumbre em miniatura da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus e dos relacionamentos de Deus. Mas é suficiente, eu já entendi isso, você entendeu? Mas Deus repete. Por quê? Porque é poesia. De fato, essa poesia é tão sinônima que a única mudança é que Deus inverte os elementos. Isso chama-se, no estudo bíblico, de quiasmo, porque ri
é a letra grega chiasmo, em que o elemento central é o foco. Ou seja, a imagem, último elemento da primeira linha, de Elohim o criou. O foco está no elemento central. A coisa mais importante da sua vida, da minha vida como indivíduos, é que nós somos reflexos, miniaturas, vislumbres de quem Deus é. O seu cachorro é fofinho, seu gato, mas não é imagem de Deus, não tem intelecto, emoção, vontade como o ser humano tem. O indivíduo reflete a imagem de Deus, mas também o casal. E aqui entra na poesia algo estranho, algo extra. A última linha do versículo 27 da poesia diz: homem e mulher os, plural, criou. Já no primeiro capítulo da Bíblia, Deus está falando da família, da sua criação, do seu propósito, através de poesia, porque é tão importante. Eu sou imagem de Deus. Ela é imagem de Deus. Mas nós, juntos, numa comunidade pactual, o paralelismo agora de homem e mulher os criou, está como façamos nós. A nossa imagem, nossa semelhança. Ou seja, como indivíduos, nós refletimos aspectos da pessoa de Deus, mas a pergunta que eu faço a vocês, olhando para esse relacionamento a dois, quais seriam, acordem e pensem, quais seriam aspectos da pessoa de Deus que somente o casal casado consegue espelhar? Sabemos que intelecto, emoção, vontade, capacidade de comunicar e adorar o indivíduo é a imagem de Deus, tanto o homem como a mulher. Mas quais seriam aspectos da pessoa de Deus que nós não entenderíamos se fosse só o homem ou só a mulher no jardim do Éden? Deixa eu sugerir algumas coisas. No casamento, 2 em 1 refletem 3 em 1. O relacionamento interpessoal, que nós não entenderíamos da Trindade se fosse só homem ou só mulher. Unidade em diversidade. Gente, isso é muito importante em dias em que a homoafetividade está sendo amplamente difundida, mas que é uma aberração do brilho da glória de Deus no espelho. É o inimigo cuspindo no rosto de Deus. Unidade em unidade não reflete a Trindade. E isso juntos como complementos para melhor governar a terra. Vamos terminar esse primeiro momento ilustrando isso. Pensando no casal, casado com aliança, diante de testemunhas. O que você vê da pessoa de Deus nesse casal que no indivíduo solteiro não se vê? Não estou dizendo que o solteiro não é imagem de Deus, que o homem só, a mulher só. Não, mas tem outros aspectos que só no casamento bíblico que você vê. Primeiro é compromisso mútuo, votos assumidos, indissolúveis, que Jesus falou, até que a morte os separe. Por isso, divórcio como instituição ou anti-instituição, Deus odeia. Porque é como vandalismo no rosto dele, afastando o que ele juntou. Quando Deus diz, por isso, deixe o homem pai e mãe, cola-se, una-se à sua mulher, tornando-se os dois como se fossem um, 2 em 1. Refletem 3 em 1.
A intimidade crescente, marcada nas núpcias, mas até o final da vida, em que duas almas se fundem. Mostra a intimidade perfeita que existe na Trindade. Casamento bíblico é um pelo outro. E ambos para Deus. Não é a minha felicidade, eu tenho o direito de ser feliz, é uma questão da santidade. Eu aprendo mais no casamento o outrocentrismo de Cristo do que qualquer outra área da vida. Você quer saber quão egoísta você é? Case-se. Você quer uma dose dupla, tripla, quadrupla? Então tenha filhos. A vida outrocêntrica de Jesus não é sobre mim. Os papéis, tanto debate hoje sobre feminismo, machismo, é tudo papo forado, porque o modelo dos papéis é a Trindade. Deus Pai como líder, o Espírito e o Filho como submissos um ao outro. Não tem nenhum problema com isso. Liderança amorosa, auxílio idôneo, que Deus espera no casal, reflete a própria divindade. Juntos, como nós falamos no outro dia, a fórmula, que justifica o seu futuro casamento é o reino de Deus. E que juntando-se os dois, nós nos reforçamos. Lembra do cavalo belga? E nós vamos trabalhar mais e conseguir mais do que nós conseguiríamos fazer sozinhos. 1 mais 1 para justificar o casamento bíblico tem que ser maior que 2. O que eu produzo para o reino de Deus e ela sozinhos precisa ser maior juntos, ou é melhor não se casar. Está vendo tudo isso? Através de 2 versículos, sim. Na volta nós vamos avançar para ver como o plano de Deus para a família é missionário. 10 minutos e a gente já volta a ver toda a água que você precisa para os próximos 50 minutos.